Bem-vindos a mais um momento de expansão de consciência, de trocas de conhecimentos, análise de cenários atuais e reflexões profundas. Hoje eu quero fazer aqui com vocês uma conversa que também é uma reflexão com essa atualidade que a gente vem vivendo da questão da transição planetária, desse momento de preparação para o grande momento esperado da ascensão. Então, a gente vai conversar aqui hoje a respeito disso, porque eu observo muito as pessoas, eu analiso certas falas, certos comportamentos também, que é impossível também não olhar essa parte comportamental. Então, a gente vai estar aqui conversando a respeito disso. Seja muito bem-vindo, você que é novo, que está entrando aqui nessa família da expansão da consciência. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido por todos nós, porque aqui é um canal do amor, aqui é um canal de trazer verdades, de trazer informações verdadeiras, e não essas informações que é veiculada por certas mídias. Então, eu gostaria que você, nesse momento, abrisse bastante a tua mentalidade para que você entenda a essência dessa conversa que eu vou ter aqui com você, rápido, tá? Vou procurar não demorar, tudo vai depender do que for vindo aí, do que houver a necessidade de ser dito ou ser falado. Sem mais delongas, né? Vamos lá direto ao nosso assunto. Eu não preparei o material, tá, gente? Hoje a minha semana está bem corrida. Então, não deu para preparar o material, mas porque também a intenção aqui era vir bater esse papo, sem necessariamente precisar expor algum material, alguma coisa. Bom, vamos lá. A gente está aqui passando por essa transição planetária, não é novidade. Nós vamos ter um momento de grandes revelações, já vem tendo bastante revelações, bastante coisas que vem acontecendo, né? Já vem sendo mostrado, já vem sendo veiculado por aqui, pelas redes. E eu vejo assim as pessoas preocupadas com alguns pontos que nesse momento não é tão relevante. Eu vejo pessoas assim comentando algumas coisas que querendo detalhes, por exemplo, porque assim, gente, esqueça os detalhes, sabe? Isso são coisas que não vai fazer tanta diferença nesse momento. Eu acredito que você saber de algumas coisas, sim, é bom, é importante, mas os detalhes em si não há necessidade. E assim, se você estiver vendo além daquilo que está sendo mostrado, se você estiver escutando além daquilo que está sendo dito, ou você estiver até ouvindo o que não está sendo dito, você não vai precisar estar perguntando sobre detalhes. Mas como é que eu faço isso, Paloma? É o que eu sempre digo aqui no canal. Silenciando a tua mente, meditando bastante, refletindo bastante, analisando bastante as coisas, saindo da curiosidade de querer o detalhe, de querer entender como tudo é feito, como é que é isso, como é que é aquilo. Porque até no sistema de cocriação, muitas vezes as pessoas não cocriam porque elas estão lá, traçaram seu objetivo, fizeram alguma técnica, alguma coisa, e quer materializar aquilo. Só que elas ficam procurando sinais. Acontece uma coisa, será que isso é o sinal? Cadê o sinal? Eu ainda não recebi o sinal, ainda não vi o sinal. Então, assim, isso termina que corta. Aí muitas vezes não acontece, aí você pensa que não funciona. Até eu conversei isso aqui a respeito, quando a gente fez o vídeo das leis, sobre as leis universais. Então, a lei da atração, por exemplo, traz um pouco disso, né? O porquê que corta as coisas, porque você fica numa ansiedade, você fica naquela expectativa,
e você não consegue enxergar, você não consegue co-criar, você não consegue perceber, porque você está numa ansiedade. E a ansiedade, ela bloqueia, ela trava, ela quebra o processo. Então, falando do despertar da consciência, o despertar da consciência, gente, é um processo. Muita gente se intitula de desperto, mas é notório que essa pessoa não despertou, porque ela está focando em alguns pontos, ela está olhando para alguns pontos. Então, assim, para trazer, para isso ficar mais claro, trazer um exemplo aqui para vocês. O meu despertar, ele começou quando eu tinha 26 anos de idade, certo? Isso foi no ano de 2006, que foi quando o meu pai desencarnou. A partir dali, eu tive um grande impacto, que isso me fez com que eu começasse a despertar. Começasse a despertar, não que eu despertei, despertei, não. Porque o despertar ele é um processo. Então, eu tive que parar. Esse desencarne do meu pai me levou a parar e fazer uma autoanálise de mim, da minha vida. O que é que eu estava fazendo com a minha vida? O que é que eu estava fazendo comigo para começar a promover mudanças na minha vida? Porque o despertar da consciência não é você ficar sabendo das verdades, das revelações. Por exemplo, eu descobri como é que o sistema funciona, eu descobri que o sistema manipula tudo, eu descobri o mal que o sistema faz para a gente, eu descobri isso, aquilo, papapá. Não é isso, gente. Isso é apenas um start. Isso é um start, mas o despertar da consciência, ele é muito mais profundo, ele é uma transformação interna. Tudo é transformado de dentro para fora, não é de fora para dentro. Portanto, descobrir as verdades significa algo que veio de fora. Tá pegando o link aí? Descobrir as verdades é algo externo. Mas para que Paloma possa se transformar, o que é que ela vai fazer com essas verdades que ela descobriu? Como é que ela vai receber essas verdades? O que ela vai fazer? O que ela vai sentir ao descobrir essas verdades? Essas verdades que ela descobriu vai levar ela a parar, dar um stop e começar a analisar tudo, começar a analisar a vida dela, ou essas verdades vai fazer Paloma ficar só ali replicando coisas, chegando para as pessoas e falando, isso aqui ó, não é assim que funciona, o sistema de educação é isso, o sistema de saúde é aquilo, e barará. Como é que você agiu diante de tudo que você descobriu? Você parou para olhar para a tua vida lá atrás, olhar para a tua vida hoje e entender o que você precisa mudar, o que você precisa trabalhar em você, o que você anda fazendo, pensando, sentindo, porque foi tudo isso que eu fiz em 2006, lá atrás, no desencarne do meu pai. Eu precisei parar a minha vida, olhar, é como se, vou dar um exemplo, é como se eu tivesse saído de mim e fosse assistir a minha vida, analisar tudo que eu tinha feito lá atrás, aonde eu errei para que trouxesse a minha vida aquele ponto em que eu me encontrava da minha vida e o que é que eu poderia fazer diante daquilo ali para tomar um novo rumo na minha vida, para trabalhar a minha vida. Porque eu era uma pessoa que eu não acreditava em mim, eu achava que eu era burra, eu pensava que faculdade não era uma coisa para mim, que eu não tinha capacidade.
Até que a partir dali foram acontecendo coisas na minha vida, quando eu tive o primeiro start, o primeiro estalo, a levar a minha vida para um caminho, sabe, diferente do que ele estava. Graças a Deus, eu nunca me envolvi com coisas erradas, coisas ilícitas, nada disso. O único mal que eu fiz foi a mim mesmo, foi a minha própria vida. Não foi ninguém, fui eu mesma. Então, eu comecei a ir trabalhando, trabalhando aos poucos, e analisando, e refletindo, e fui vivendo experiência, fui passando por coisas. Pessoas foram chegando na minha vida, foram me orientando, foram, sabe, me ajudando. E isso foi fazendo com que cada vez mais eu fosse além. Cada dia, sabe, é um passo a passo. Cada dia eu ia um pouco mais além, um pouquinho, aquela coisa assim, doses homeopática. Chegou um momento que a coisa acelerou mais, depois deu uma acalmada e dava uma acelerada. Então, hoje, por exemplo, eu sou muito grata e eu tenho muito orgulho da minha vida, de tudo que eu passei na minha vida, de tudo que eu enfrentei, de todas as dificuldades que apareceram na minha vida. E eu superei todas, estou aqui hoje. Então, eu olho para trás, eu tenho um orgulho daquela Paloma lá de trás, que era uma porra louca, era uma pessoa que não estava nem aí, não queria nada com nada, mas é aquela coisa, qual foi o entendimento que Paloma hoje tem, que eu dei o meu melhor, o que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu pude com o entendimento que eu tinha, o conhecimento que eu tinha. Eu não posso hoje cobrar, olhar para aquela Paloma lá atrás e cobrar dela, porque eu entendo que ela tentou fazer o melhor dela com os recursos que ela tinha, o conhecimento que ela tinha. E hoje eu olho e vejo tudo que eu passei e entendo que eu precisei passar por tudo que eu passei. Podia ter sido diferente, Paloma? Podia, claro, mas precisou ser assim. É isso que cada um aqui precisa entender em relação à sua história, em relação à sua vida. Foi necessário que tivesse que ser da forma como foi, do jeito como foi. Porque tudo na vida é escolhas, e conforme você vai escolhendo, a vida vai construindo o teu caminho. Não quer dizer, a vida não, você com as suas escolhas vai construindo o teu caminho, vai construindo as situações que você precisa passar, experienciar, para quê? Para aquilo ali fazer você evoluir. E não para você ficar se xingando. Ai, como eu fui idiota, porque eu larguei os estudos, porque eu não investi mais em estudo, porque eu não fiz isso, porque não é para você se punir, é para você entender que você fez o melhor que você pôde com o que você tinha. Hoje, Paloma de hoje não faria o que ela fez lá atrás. Eu larguei os estudos porque eu não acreditava em mim. Odiava estudar, não achava que era perder tempo. Eu carregava um lema: estudar para quê? Se o futuro é a morte. Eu tenho uma amiga que, quando eu digo isso, ela diz que tem vontade de me dar um tabefe. Mas hoje eu sou uma pessoa apaixonada por estudar. Eu não consigo viver sem estudar, sem pesquisar. Parei tudo, tudo. Eu mudei a minha vida em 360 graus, literalmente. Parei, me transformei, fui me transformando ao longo desses anos, de 2006 para cá. Fui promovendo grandes transformações internas em mim, para que o meu externo começasse a mudar. Porque se você não mudar o teu interno, o teu externo não vai mudar. E eu tive um entendimento que tudo na vida da gente começa na mente da gente. Porque o todo, ele é mental. O Criador é uma consciência, é mentalidade. Por isso que tudo na vida da gente inicia através da mente da gente. Do que você anda pensando. Porque assim o que você pensa, você começa a sentir,
e você começa a agir daquela forma. Pensamento gera sentimento, que gera um comportamento. Então, se eu não trabalhar a minha mente, se eu não tiver com uma boa mentalidade, não adianta mais nada do que eu faça. Vou dar um exemplo aqui. Eu vejo muita gente agora, nesse momento, preocupada com essas questões de alimentação. Tudo é alimentação, o que deve comer, o que não deve comer, o que pode comer, o que não pode comer. Mas vamos pensar numa coisa assim. Tudo que a gente tem hoje de estudos veio através do sistema. Então, por exemplo, a nossa área de medicina faz parte do sistema. É preparada e treinada pelo sistema para fazer o que eles querem. Se essa parte da medicina também ela é trabalhada dessa forma, por que não a parte de nutrição? Por que a parte de nutrição está fora do sistema? Isso aí é um ledo engano. Se você pensa que a parte de nutrição não faz parte do sistema. Quantos estudos não são pagos pela Big Pharma para se ter artigos científicos, para se ter estudos a respeito de alimentação? Vamos aprofundar um pouco mais. Estamos encarnados aqui numa matéria, ok? Esse corpo que nós temos é matéria, não é um corpo espiritual. Nosso corpo, nossa matéria, ela precisa de quê? De comida, de bebida, de sono. São as necessidades básicas que vocês já devem ter ouvido falar. O sexo, por exemplo, também faz parte das necessidades básicas do ser humano, porque o espírito ele não precisa de sexo. O espírito não precisa de comida, de tomar água, de dormir. O espírito não precisa dormir. A alma, seja lá como você queira denominar, não precisa de sono. Quando nós passamos noites mal dormidas ou viramos noites, qual a sensação que a gente sente? Uma sensação é quase que a mesma coisa de você ter bebido. Por quê? Você não tem reflexo, você perde o seu reflexo, você não tem um raciocínio. Muitas vezes, dependendo da quantidade de noites que você passou em claro, você não consegue juntar Lé com Cré. Mas o nosso espírito, a nossa alma, você pode orar, rezar, o que for. Não vai mudar esse teu estado. Mas por quê? O espírito não precisa disso, mas a matéria a qual você está entranhado, ela é que necessita. A densidade dessa matéria necessita e termina influenciando no teu espírito, na tua alma. Depois que você desencarna, você não precisa dormir. Essa coisa do descanso eterno também é balela. Você não vai dormir. Então, a comida que a gente tem aqui, a gente tem uma cadeia alimentar. Paloma, essa cadeia alimentar foi criada pelo sistema? Foi criada pelo sistema. Porém, lá atrás, na época dos nossos avós, a comida, ela não era tão envenenada como ela é hoje. Tanto é que hoje a coisa está tão séria que a qualidade de tudo se perdeu. Não tem durabilidade. Minha mãe, por exemplo, gosta de fazer angu. Você faz lá com, acho que é xerém, sei lá, leite de coco, faz lá tudinho. Ela fez isso num sábado, quando foi na segunda-feira. O negócio estava mofado. Não estamos aqui com chuva, para estar úmido, para estar aquela coisa assim fria, e geralmente as coisas. Não estava. Por que mofou tão rápido? Porque a comida não tem mais qualidade. Toda, toda a comida, sem exceção, tá? Toda a comida aqui da terra, sem exceção, não tem mais qualidade. Fruta, verdura, arroz, feijão, pão, seja lá o que for, não tem mais qualidade, porque está tão alterada, foi tão mexida,
que não dura muito. Então, as pessoas ficam numa preocupação, numa neura, de querer saber o que pode comer, o que não pode, o que faz mal, o que não faz. Minha avó, a mãe da minha mãe, ela desencarnou em 2018. Se ela não tivesse tido o efizema pulmonar, porque ela foi fumante durante muito tempo, se ela não tivesse adquirido o efizema pulmonar, ela estaria com a gente até hoje. Na época, se salvo engano, parece que ela estava com 88 anos. E foi uma geração que veio criada aqui, nós que somos do Nordeste, à base de comer muito cuscuz, cuscuz com ovo, cuscuz com guisado de boi, cuscuz com galinha guisada, macaxeira, para muitos aipim, mandioca, não importa, é tudo a mesma coisa. Inhame, batata doce, sopa. Era um pessoal que gostava muito de tomar sopa no jantar, sopa de feijão, sopa de legumes, canja de galinha. Tomava leite, tomava café com açúcar, café, pão, açúcar. E era uma geração que sempre foi muito mais forte do que da minha geração em diante. Eu ainda peguei uma fase que a comida não estava tão manipulada, que a comida tinha um sabor diferente, porque se você observar, a comida de hoje ela não tem o mesmo sabor de antigamente. Quem nasceu de 2000 para cá não tem como fazer essa comparação. Mas quem é lá de 1970 e pouco, 60, 50, 80, ainda tem como fazer essa comparação. E a comida não é mais a mesma coisa. Não é. Não tem o mesmo sabor. Eu gosto muito do Luciano César. Eu tenho uma imensa admiração e um respeito muito grande por ele. Mas em alguns pontos a gente diverge, que é normal e é natural, porque você não tem que seguir uma pessoa 100%. Nesse ponto é onde eu e ele tem uma grande divergência, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca, não vou dizer para você que eu tenho uma alimentação super natural, saudável, não tenho, não tenho. Mas me pergunta, Paloma, você vive doente? Não. Você sabe o que é estar internada no hospital? Não, nunca fui internada. Nunca fiz cirurgia. Nunca, absolutamente nunca. O máximo que acontece comigo, eu pego, às vezes, um resfriado, uma gripe, venho, às vezes, uma gripe pesada. Por quê? Porque, dependendo se eu tiver um nível de estresse grande, a minha imunidade baixa. Então, eu fico propícia ao quê? Às viroses. Mas também uma coisa que não fica muito em mim. Eu não vou para médico, certo? Não vou para consulta, não vou, porque eu não confio na medicina. Abra a tua cabeça, tá? Para entender o que eu estou falando, para entender a essência do que eu estou falando, para depois você não falar que eu estava dizendo que não é para você ir para médico. Isso eu estou falando é de mim, da minha pessoa. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso sou eu, porque eu sou responsável por mim, certo? Eu garanto por mim, por você eu já não sei. Então, se você estiver aqui escutando isso, e depois você, deixei de ir para médico, problema teu, porque eu não estou dizendo isso. Por isso que eu digo, você está assistindo um vídeo, você está assistindo uma live, senta a bundinha aqui na cadeira com a tua mente aberta, caderninho na mão, para que você anote, para que você reflita e preste atenção para você entender o que está sendo dito, qual é a essência disso. Abre a tua mente, expande ela agora. Então, eu, Paloma, pelo fato de discordar nesse ponto do Luciano, não significa, vou deixar de seguir, vou sair do canal dele, porque eu não sei o quê, porque ele disse. Não, você tem que entender, cada um é cada um tem sua visão, cada um tem o seu pensamento. E eu, Paloma, eu vejo que a parte nutricional também faz parte da caba escura.
os estudos, os artigos, listas, porque as pessoas antigas, é só você ver, gente, as pessoas antigamente duravam mais. E a gente aqui do Nordeste come cozido, rabada, mão de vaca, buchada. Eu não como nada disso, tá? Eu não vou mentir, é porque eu não gosto. Isso aí eu não gosto. Mas minha avó, as irmãs da minha avó, todo mundo comia isso. Meus tios, todos comiam isso, cozido, vatapá, não. Vatapá é mais da Bahia. Aqui em Pernambuco não tem isso. Buchada, rabada, mão, que eu costumo até brincar, dizer, vocês comem mão, pé, olho, dente, orelha. Então, assim, sempre foram pessoas de comer tudo isso. Tanto é que na casa da minha avó tinha uma tradição no domingo de fazer um cozido para reunir a família. Ia todos os 10 filhos delas, com seus filhos, com suas esposas, maridos, para a gente passar o dia junto e comerem o tal do cozido famoso dela. Então, assim, eram pessoas que tinham esse tipo de alimentação, comendo açúcar, tomando café, bebendo leite, mas que não viviam doentes, que eram fortes, comparado da minha geração adiante. Que a minha geração já foi uma geração de fast food, da pizza, do hambúrguer, da batata frita. Então, gente, qual é o grande problema? É o excesso. Todo excesso faz mal. Até fruta, se você comer em excesso, pode te fazer mal, porque tem fruta que tem açúcar. Tem fruta que é doce, tem fruta que o diabético não pode comer porque ela tem açúcar. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui, eu não vou estar detalhando, falando de comida aqui. O que eu quero trazer para você é, não adianta, vivente, você ter uma alimentação saudável e a tua mente não está boa. Porque eu conheço pessoas que são super natureba, de alimentação rigorosamente saudável, mas vivem doentes. Por quê? Não era para viver doente, mas por que vivem doentes? Por causa da mente. A mente dessas pessoas. Aí é onde está o grande X da questão. Mente sã, corpo são. O que alimenta o espírito não é o feijão que eu vou comer, o alface que eu vou comer, a goiaba que eu vou comer. Não é isso que vai alimentar o meu espírito. O que alimenta o meu espírito é a reflexão que eu faço, a oração que eu faço, as coisas que eu consumo, de termos de músicas que eu escuto, vídeos que eu vejo, filmes, se você é de assistir filme, que tipo de filme, isso é que vai alimentar o meu espírito. Não é o arroz que eu vou comer se é integral, se não é. Não é o macarrão que eu vou comer se é integral, não é. Ah, está comendo pizza, então não está alimentando o espírito. A comida não alimenta o espírito. Se você tiver com sua mente boa, você pode comer coxinha, que o seu espírito vai estar nutrido. Porque a partir do momento em que eu comer, eu posso abençoar o que eu estou comendo e ver que aquilo não vai me fazer mal. Mas se eu como a coxinha pensando que ela vai me fazer mal, ela não só vai fazer mal ao meu espírito, como fisicamente. Pegue um prato de alface e comece a dizer que se você comer, você vai passar mal. Você vai comer, você vai passar mal. Para você ter uma ideia, se você olhar ali para um bolo de chocolate, sabe aqueles bolos vulcano, que fica aquele chocolate assim jorrando? Você olhar e falar, ah, eu não vou comer porque isso engorda. Não precisa nem você comer, você já engordou. Mesmo que você não coma o bolo, mas você já engordou. Porque esse foi o comando que você mandou para o seu cérebro. E aquilo que você internalizou em você vai reverberar na tua vida. A gente pode depois aprofundar, tá, nesse assunto. Mas o que é que eu quero falar aqui com você? Cuide do seu interior, que isso é muito mais importante do que o que está entrando pela tua boca. Até o próprio Vital Frozen já falou isso.
Não se preocupe tanto com o que entra na tua boca. Se preocupe pelo que está saindo dela. Como é você como desperto? Como você está agindo? O que é que você anda fazendo? Se o Criador descesse agora, olhasse para você e te perguntasse: você está pronta para ascender? Aí você ia se virar para o Criador e falar: ai, Paulo, Criador, eu não estou pronta porque eu gosto de coxinha, eu gosto de tomar sorvete. O Criador, ele ia dar uma gargalhada tão grande da tua cara, porque não é isso que não vai fazer você ascender. Ah, me faz bem ter uma alimentação saudável. Continue. Eu gosto de vez em quando comer uma pizza. Faça. Não se preocupe, faça. O mal está no excesso. Até o que é saudável em excesso faz mal. Mas aí você chega e diz assim: Criador, eu não estou pronta porque eu ainda preciso mudar algumas coisas em mim, eu ainda preciso trabalhar algumas coisas em mim. Aí sim, você chegou no ponto que ele queria. Mas porque você come coxinha, porque você come uma pizza, porque você gosta de um cafezinho, gente, não é isso. O mal está no excesso. O excesso é prejudicial, seja de coisas que não é saudável, seja de coisas que é saudável. Então, para agora e pensa, quem você tem sido ao longo dos anos? O quanto você realmente mudou nos últimos tempos para cá? Nos últimos anos? De 5 anos atrás para aqui, para 2025, o quanto você mudou na tua vida? O quanto você trabalhou teus comportamentos? O quanto você olha para você e diz: hoje eu não sou aquela Paloma de ontem, ou eu não sou o Pedro de ontem, eu não sou a Patrícia de ontem. O quanto você para analisar isso, para mensurar se você está mudando, se não está? Qual a diferença da pessoa que você é hoje e aquela que você foi ontem, há 5 anos atrás? Você consegue mensurar isso, trazer para você isso? Que partes de você ainda precisam ser curadas, deletadas, transcendidas, liberadas? Você perdoou? Você pediu perdão? E o principal, você perdoou a si mesma? Porque o auto-perdão é muito importante. Por isso que eu digo que no meu processo de despertar, eu precisei me perdoar e entender que o que eu fiz lá atrás, eu fiz querendo dar o meu melhor, com os recursos que eu tinha, o conhecimento que eu tinha. Então, por que eu vou me culpar? Ao contrário, eu tive que olhar no espelho, me encarar, que não é uma tarefa fácil. Você se olhar diante do espelho e você falar: eu amo ser você. Eu tenho orgulho de ser você. Eu tenho orgulho de quem você se tornou. Quanto você faz isso? De se olhar todo dia e falar: eu amo ser você. Eu amo ser você. Eu amo quem você se tornou. Quanto você faz isso? Se você souber o poder que tem isso, você fica impressionado. Qual legado você está deixando para os que continuarão a jornada da consciência na terceira dimensão? Já parou para pensar a respeito disso? Qual foi o teu foco neste ciclo tão importante da transição planetária? Você focou em quê? No EPS? Nas bênçãos? Ou você se focou em se transformar, em cada dia ser um ser humano melhor?
Pega essas perguntas aqui, faz ela para você, responde elas para você, reflete em cima disso. Não é a comida, na comida não é nada, gente, diante de todas essas questões que eu estou trazendo aqui para você. Parece-se que às vezes o foco é só comida, 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 comida. Comida é o mínimo. Comida é o mínimo. Se faça essas perguntas, se autoanalise. Quem eu sou? Quem eu fui em 2023? Quem eu fui em 2024 e quem eu sou hoje em 2025? E aí você vai entender se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Se conecte com o Pai, que é o mais importante. Respira, trabalha a tua respiração, desacelera a tua mente e se conecta com o Criador. Tem contatos com a natureza para que você possa estar no momento presente, que é onde tudo existe. Não é no passado e não é no futuro. Não me interessa quando vai ser o EBS, quando vem as bênçãos. Não foca nisso. Foca no principal, foca no importante. Foca em você, em transformar de dentro para fora, transformar o teu interior. Seja melhor do que ontem, porque essa é a filosofia da minha vida. Todo dia, quando eu me deito, eu faço uma apurada do meu dia, analiso. Se eu tive alguma ação que não foi legal, eu digo, caramba, eu preciso trabalhar isso. E bota uma coisa na tua cabeça, o que você enxerga no outro é aquilo que você precisa curar em você. É aquilo que você precisa trabalhar em você. Porque eu só enxergo fora o que está dentro. Se eu não vejo maldade numa situação, é porque a maldade não está dentro de mim. Vou dar aqui um exemplo rápido para a gente finalizar esse vídeo. Uma praça, está lá um pai e uma filha, uma filhinha, uma criancinha sentada no banco. E esse pai lá, muito amoroso, penteando o cabelo, dando um beijo na sua filha, beijando a cabeça, fazendo um carinho nela, passa duas mulheres. Uma tem um pensamento de que lindo, nossa, que pai amoroso. Como essa criança deve ser feliz de ter um pai tão amoroso, tão cuidadoso. Mas a outra vem e faz. Que homem safado. Olha como ele está ali com a menina, alisando, dando beijo nela. Deve ser um tarado. Por que ela enxerga isso? Porque isso está nela. Você enxerga no outro aquilo que está em você. E é o que você precisa curar em você. Se hoje, diante desse vídeo, você chegar, nossa, a Paloma está completamente doida, o que ela está falando aí é porque você precisa trabalhar isso em você. Você não entendeu a essência do que eu quis dizer para você. Porque você só enxerga a maldade. Você só enxerga o que você não deve enxergar e aquilo que você precisa curar em você. Então, pega esse vídeo, reflete, analisa, trabalha o teu interior, porque muito mais importante é você estar conectado nesse momento agora com o Criador. Não é o que você vai estar comendo ou bebendo, é o que você está trabalhando em você, mudando em você, se autoanalisando, se transformando. Despertar não é descobrir o que o sistema é de verdade. Despertar é um longo processo, é um longo trabalho de transformação interior, interno. Pensa com carinho nesse vídeo, deixa o teu comentário, pode deixar a sua opinião, se concordou ou não concordou. Eu só peço que deixe ela com carinho, se você não concordou. Se você acha que esse vídeo é relevante, que alguém deve ver, compartilha ele. Vamos expandir. Tenha em mente que você mandando esse vídeo para outra pessoa, essa pessoa vai replicar para outra e mais outras, e você vai estar contribuindo com o mundo, com o universo, com a frequência
para a gente trazer as pessoas para a realidade verdadeira e tirar elas desse mundo da ilusão. Então, curte, compartilha e comenta para essa plataforma impulsionar esse vídeo para mais pessoas que precisam desse conteúdo. Eu me estendi muito porque, como eu disse a você, se estiver fluindo, eu deixo. Então, que o Criador abençoe a tua vida, abençoe o teu trabalho e abençoe a tua família. Qualquer hora, qualquer momento, a gente volta aqui para ter uma conversa. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Tá bom, gente? Um beijo para você e um forte abraço para você. Tchau, tchau.